Boa noite, pessoal. No cafezinho de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre fé e generosidade. E para isso eu quero ler aqui uma porção da palavra de Deus que está aqui na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, alguém pode considerar isso uma ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Eu já diria: mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, legal. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? A fé sem as obras é morta? Por que a leitura do texto? Eu penso que a gente tem atravessado um momento bastante difícil, com as quarentenas, com o isolamento social, com a impossibilidade de muitas pessoas conseguirem fazer a manutenção da sua renda, alguns com necessidades maiores, como é o caso daqueles que precisam de moradia, de alimento, de recursos imediatos, sem os quais é impossível o mínimo de dignidade na história dessas pessoas, nesse momento de calamidade pública. E esse texto do apóstolo Tiago, ele me faz lembrar que a generosidade, especialmente exercida em momentos de crise, ela só é possível quando também existe uma fé carregada de significado na vida do cristão, seja do homem ou da mulher, daqueles que receberam a Jesus, que foram alcançados por Jesus. O apóstolo Tiago, ele está nos fazendo um grande alerta de que a ideia de anunciar o evangelho, de dizer que tem fé, sem que a gente se comprometa com aqueles para quem a gente está falando e para quem a gente está se dirigindo, não faz sentido. Ele está dizendo que alguém pode dizer, não, alguns têm fé e outros têm obra. Ele vai dizer, eu penso exatamente o contrário. Se você quiser, me mostre, disse o apóstolo, a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé justamente a partir das minhas obras. O ensinamento aqui é impossível falar em fé quando essa fé não tem capacidade de ser objetificada, isto é, posta no campo da prática. Esse é um tempo de solidariedade, esse é um tempo da gente compartilhar o que temos, do que temos, e do que somos e do que recebemos de Deus. Diante da crise, se a gente vai fazendo um movimento de retenção, porque tem medo de não ter, tem medo de não conseguir, tem medo de que nos falte, essa ausência de generosidade da nossa parte está sinalizando que há, na verdade, uma ausência de fé no nosso coração. Há uma ausência de fé na nossa vida. Quando Deus não é para nós aquele supridor de todas as necessidades, quando não reconhecemos que todo bem
que temos e todos os recursos que temos vêm de Deus, a gente cria uma ilusão de que eu só consigo as coisas na minha força. E quando a atuação da minha força está limitada pelas circunstâncias, como é a situação atual, eu acabo tendo que reconhecer que a verdade é que eu não sei depender de Deus, eu não sei repartir diante da dificuldade, porque e se eu não tiver amanhã? E se não for possível cobrir as minhas despesas amanhã? Por que eu vou ouvir o clamor dos que sofrem? Por que eu vou atender a necessidade daqueles que têm urgência agora? E se amanhã eu não tiver? E talvez o desafio para nós nesse momento de vida seja exatamente o de dizer: Senhor, eu não sei como será amanhã, mas aquilo que o Senhor tem me dado, eu vou repartir, eu vou mostrar a minha fé por meio dessas obras, por meio da minha generosidade. As obras, elas não têm poder de trazer salvação para ninguém. Porém, a fé sem obras, diz o apóstolo, ela é morta. Porque aquele que já foi alcançado por Jesus, aquela que já foi transformada por Jesus, necessariamente tem que ter o coração daquele que se dispõe a participar do reino de Deus, que é um reino de partilha. Tomara que nesse tempo de crise a gente olhe para dentro de nós e encontre essa fé que se expressa através da generosidade. Essa fé que aparece na minha própria experiência de vida. Tomara que a gente não feche o nosso coração. Tomara que o Espírito Santo nos ajude a entender que nós participamos de um reino que é muito maior do que nós. É um reino que tem sobre si um rei que é criador e sustentador de todas as coisas. Um Deus provedor, um Deus que nos dá condições da manutenção da vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo cafezinho.